Boa noite, amados. Graça e paz. Sejam bem-vindos nessa live, nessa noite. É um pouco diferente. Deixa eu te explicar. Não sei quantas nós vamos fazer aqui, mas o que está acontecendo é a reforma que nós falamos na nossa igreja. Então nós estamos pedindo aí a paciência dos irmãos, no cenário novo. Hoje eu vou pregar aqui sentado, vou ver se dá certo. Se não der, eu fico de pé e assim a gente vai mudando o cenário. Já foram arrancadas as janelas da igreja, já está rebocando toda a parede, descascando, tirando os mofos e tudo para a gente crer que muito em breve nós vamos estar juntos, no nome de Jesus. Então, eu quero convidar você nessa noite, continuar celebrando ao Senhor. No Salmo 45, Salmo 45. Abra sua Bíblia aí. O som aqui do meu microfone você pode cortar. Não tem problema nenhum. Chegando lá, o pessoal lá tá bom. Isso. Se tiver ruim meu som aí para vocês sinalizam aí pro pessoal consertar aí, beleza? Salmo 45, olha aí que bênção. Abre aí comigo. Vamos ler juntos? De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Os teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco. Herói cinge. O herói cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E da tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é teu Senhor. Inclina-te para ele. A ti virá, filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro em roupagens bordadas. Conduz-me perante o rei. As virgens, as suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Se você perceber em todo o Salmo 45, há uma ligação entre o noivo e a noiva. E o versículo 1 começa falando de boas palavras transbordam o meu coração. Aquilo que transborda o nosso coração é que vem no final a celebração da nossa vida. O que você tem celebrado? Aquilo que transborda o seu coração. Por isso muitas pessoas têm passado angústias da alma nesses últimos dias, porque o que eles celebravam já não existe mais. A saúde que eles achavam que tinham, que poderiam viver até 80, 90 anos, por causa de um vírus, eles já não sabem mais o que pode acontecer. Aquilo que você celebra é aquilo que está transbordando o seu coração. Você que tinha uma economia boa, que estava no trabalho, de repente perdeu. E talvez seu coração hoje não está celebrando, porque o que transborda o seu coração é aquilo que nos leva à celebração. Versículo 1, vão comigo aí. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus.
a minha língua é como pena de habilidoso escritor. E o último versículo diz: o teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. A pergunta deste salmo é: o que tem transbordado na sua vida? Porque o que tem transbordado na sua vida é que faz toda a diferença. Eu quero te convidar nessa hora a pedir a Deus que esvazie o seu coração das coisas que são passageiras, das coisas que são deste mundo, de tudo que vai passar. Peça a Deus que esvazie nessa noite e que tão somente transborde no seu coração aquilo que você vai consagrar a Deus da sua vida, da sua mente, coração. Entrega a sua vida nessa noite totalmente ao Senhor. Peça a Ele que tome a sua mente, o seu coração, a sua alma, os seus sonhos. Retire toda angústia, toda tristeza. Transborde de uma paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Peça a Deus aí. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa hora. O Senhor é o Deus que transcende o tempo, as eras, séculos dos séculos. Tu és Deus. O Senhor é o Deus que está conectado online desde o princípio até o fim. De eternidade o Senhor é Deus. O Senhor nunca desconectou em momento nenhum. Até nos momentos em que o mundo chama de a era das trevas, ali o Senhor estava. As trevas não te são escuras. O Senhor que sonda corações, que transcende lugares, tempo e espaço. Invada a casa do teu povo nessa noite. Retira, ó Pai, de cada lar toda ansiedade, toda angústia da alma, toda tristeza que invadiu e tomou a mente. E que nessa noite, no nome poderoso de Jesus Cristo, que em cada louvor, em cada oração, em cada palavra lida, que a Tua presença venha cada vez mais intensa a ponto de transbordar nesses lares. Entra na casa do Teu povo, traz uma nova alegria, enche de esperança. Esvazia-nos de nós mesmos, ó Pai, e encha-nos de Ti nessa noite, mais uma vez. Amadurece nosso coração, a nossa mente no Senhor. Traz a plenitude do Teu Espírito sobre nós. Descortinas os tesouros escondidos Teus, ó Pai, para o Teu povo. Essa é a nossa súplica, Senhor. Que o nosso coração possa transbordar das coisas espirituais, do tesouro do Teu reino, até que este reino e essa terra não faça mais sentido para o nosso coração, não tenha mais valor, que o nosso coração desapegue dessa vida, das paixões desse mundo, que só reste a Tua presença, a paixão por Ti, pelo Teu amor, pela Tua presença, a sede que vem do Senhor. Sacia a nossa sede nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que a gente diminua e que o Senhor cresça. Amém. Vamos adorar o Senhor, o pessoal do louvor, vem aproximando. Vamos continuar adorando a Deus nesse lugar. Cordeiro de Deus, ao Senhor Jesus toda honra e toda glória. Boa noite, meu querido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida. Vamos dar glórias, dar honra ao Senhor Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Independente do que foi o seu dia, como é o seu dia, agora esse momento é você e Deus. É você e Deus. Se possível, você desligue aquelas outras redes sociais que te atrapalham, está assistindo em casa. Foca no Senhor Jesus. Descansa nele. Ele quer tratar o meu e o seu coração. Deus, és maravilhoso, Deus. Toda honra e toda glória é dada somente a Ti. Glória e honra. Aleluia.
verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o teu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o meu lugar, que teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Glória e honra dado a ti, Senhor Jesus. Toda honra e glória dada somente a Senhor Jesus. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, agradeço o nome do Senhor Jesus aí. Aleluia! Queremos o
teu nome engrandecer. Seja grato e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, exaltamos-te, ó Deus. Queremos dar-te glória, Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, exaltamos-te, ó Deus. grande é o Senhor, Grandes seus milagres são, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. aleluia. Esse próximo cântico, o Salmo 1, ele é como é que eu vou explicar? Ele tem que ser fixado no nosso coração, que existem tantos conselhos nesse salmo, nesse cântico. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda daqueles que se escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à corrente. Meu querido, presta atenção nisso. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz. Às vezes falta muito pouco para você ser feliz. Você pode ter tudo nessa vida e viver com uma tristeza, com angústia no coração. Está faltando é você descansar no Senhor Jesus e buscar Ele com prazer. Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, Nem se assenta na roda dos escarnecedores. antes tem o seu prazer na lei do Senhor, E na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. bem-aventurado o homem que não anda Bem-aventurado o homem que não anda
assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Direi o cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Direi o cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Amém. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, vamos tentar sentado aqui primeiro. Se eu não der conta, eu nunca preguei sentado, não vai ser. Vou tentar aqui, assim, como se estivesse em casa, igual o pessoal está em casa. E o câmera aqui vai passar aperto para focar na gente aí. Vamos abrindo aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 13. Enquanto você abre aí, reforçar o pessoal, nós estamos aqui no estúdio diferente, que a nossa igreja está em reforma, está cheio de poeira lá, já foram tirados praticamente quase todas as janelas, e está sendo reformada ali, para quando você voltar, com a graça de Deus, nós cremos que está aí próximo, e vamos fazer de tudo, orando, conto com as suas orações, para que muito em breve a gente possa estar juntos aqui no templo. Enquanto isso, nós estamos aproveitando e dando aquela reforma geral para ficar bonito. E aí, se você sentiu o desejo no coração de também contribuir nessa área, pode procurar aí os presbíteros, pode procurar a secretaria e dar a oferta especial, específica, para essa reforma aí. Fica aí a parte do seu coração, tá joia? Quero agradecer desde já pela fidelidade de todos, quero agradecer o pessoal que tem dado as cestas básicas, muito obrigado, de coração. Pessoas têm sido enriquecidas, não só com os alimentos que a gente tem levado, mas com as orações que têm sido feitas, através das mulheres da SAF, através da junta diaconal. São equipes maravilhosas da nossa igreja aí, que não tem medido esforço para que possa ser bênção na vida do povo de Frutal. Um abraço a todos aí, que estão de perto, os que estão de longe, os que estão em Frutal, os que estão em Aparecida de Minas, estão em Tapajipe, Fronteira, São Paulo, Curitiba, Governador Valadares, Orlando, Portugal, Lisboa e alguns mais. Deus abençoe, que a paz de Deus chegue até aí sua casa no nome de Jesus. Mateus capítulo 13, olha aí, comigo. Um contexto de parábolas, das quais algumas Jesus explicou, outras ele deixou para a gente entender. E eu quero compartilhar só um versículo aí de Mateus 13, o versículo 44. Leia comigo aí, por favor. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos ler de novo? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos orar para a gente continuar essa conversa? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos mais uma vez. O Senhor toma minha mente, meu coração, tu que és Deus, cumpra a tua palavra, Lucas 12, 12, sobre a minha vida, que o Santo Espírito venha, domine, sopre no nosso coração, abra os olhos dos teus filhos, abra os olhos do coração, que possamos enxergar mais do que os outros podem ver, aquilo que só o Espírito pode nos revelar. Traz ao nosso coração os tesouros escondidos do Senhor, Pai. No nome de Jesus, que Salmo 104, 4 seja uma verdade na minha vida nessa hora. Sou amargo valente, toda seta, todo dardo inflamado do inimigo, que foi lançado para tentar nos tirar a nossa mente, o nosso coração de Ti, que seja quebrado e anulado agora no nome poderoso de Jesus Cristo. E que todo mundo que está parando para ouvir essa mensagem, que o Teu Santo Espírito possa soprar no profundo do coração, da alma, da mente, e acender o fogo do Senhor, trazer ânimo, vontade de buscar cada vez mais o Senhor, de buscar o escondido do Senhor, o oculto do Senhor, revelado àqueles
que buscam a Ti, que batem na porta, que pedem, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mas esse é um versículo, uma parábola de um versículo só, que nos fala, conta uma história de um tesouro escondido. E ele fala assim, o reino dos céus, ele é semelhante a esse tesouro. E aqui ele não dá detalhes, alguns falam que esse tesouro escondido é o Senhor Jesus, outros já falam que é muito mais, porque como esconder Jesus, se a gente tem que anunciar Jesus, então ele fala, outros falam que esse aqui, o tesouro está se revelando a Israel, a pérola que é logo depois desse está se revelando aos gentios, e depois aí a parábola da rede está se revelando às nações. Mas independente dessas interpretações, o que mais me chamou a atenção nesse texto é que me levou a outros textos que falam de tesouros escondidos. Então o que eu quero destacar nessa noite aqui é, há um tesouro escondido. Que o nosso Senhor Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a esse tesouro. Que quando o homem que está no campo acha esse tesouro, todas as outras riquezas dele, porque aqui ele fala que achando ele, escondeu e transbordando de alegria, vende tudo que tem, ou seja, aquilo que ele achava de maior valor que ele tinha escondido, de propriedade que ele tinha adquirido na face da terra, quando ele acha esse tesouro, é tão valioso para ele, é tão suficiente e eficiente, que todos os outros que ele tinha juntado até aqui, ele dispõe e coloca, vende-se, para correr e comprar só esse tesouro. E Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a essa história. Então eu queria que você parasse um pouquinho para pensar. Será que você já achou esse tesouro escondido, o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante. Porque o texto diz que se o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, então nada do que nós temos na face da terra deveria aguçar o nosso coração e os nossos olhos se nós achamos esse tesouro escondido. Isso é uma pergunta que nós devemos fazer a nós. Mas eu quero te levar primeiro a um tesouro escondido de prata e ouro mesmo. Está lá em Isaías, você vai abrir aí em 45, Isaías capítulo 45, vem comigo. E você vai ver que o próprio Deus falando do rei Ciro, chamando ele de meu servo, e ele fala uma coisa que vai fazer com o rei Ciro. Esse é o contexto, que vai libertar Israel através desse rei. E ele diz assim, versículo 2, acompanhe comigo, Isaías 45, versículo 2, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Olha o versículo 3, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Volta aí no versículo 3 no começo. Dar-te-ei os tesouros escondidos. O reino dos céus é como o tesouro escondido. É um tesouro que não é fácil de achar. A palavra de Deus já está dizendo, se é escondido é porque não está aos olhos de todos. É algo escondido. Agora, o que seriam esses tesouros escondidos que a palavra de Deus fala que existe e que aquele que acha, todas as outras coisas perdem valor para ele ao ponto dele colocar à venda de tudo que ele tinha juntado? Eu queria te convidar a abrir aí um texto que o Espírito de Deus sopra no seu coração aí, Colossenses capítulo 2. Olha aí que Paulo fala com essa igreja. Carta de Paulo aos Colossenses. Vamos lá, capítulo 2. A partir do versículo 1 diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Agora preste atenção no versículo 2 e no versículo 3, que diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham
toda a riqueza, não é parte da riqueza, mas toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Mateus 13, 44 fala de um tesouro escondido que é semelhante, o reino dos céus é semelhante a esse tesouro. Ele é escondido, oculto. Isaías 45 fala de um tesouro que Deus diz para o próprio rei Ciro: eu tenho tesouros ocultos e eu vou te dar. E agora aqui Paulo fala do tesouro escondido, oculto. E ele fala que esse tesouro é toda a sabedoria, não é parte da sabedoria, mas toda a sabedoria e todo o entendimento em Cristo Jesus. Está em Cristo. E ele fala assim: esse tesouro, eu oro para que vocês sejam vinculados, recebam esse tesouro oculto. E a pergunta dessa noite é: como receber esses tesouros ocultos de Deus, que estão guardados em Cristo Jesus? Será que nós todos já recebemos? Será que toda a igreja tem esses tesouros? Eu quero começar pela palavra tesouro. No ano de 2015, foi registrado numa reportagem na BBC Brasil, no meado de agosto, que os caças-tesouros encontraram nos profundos mares um galeão espanhol. E lá estava um tesouro escondido, com 350 moedas de ouro, avaliadas naquela época em 4,5 milhões de dólares. Agora, por que esses homens são chamados de caçadores de tesouros? O que faz esses homens tornarem caçadores de tesouros? Exatamente porque esses tesouros não são tesouros acessíveis a qualquer pessoa. Esse tesouro que eles acharam esse barco afundou no século XVIII e foi achado no ano de 2015. Quantos passaram por cima desse tesouro? Nem todo mundo que passa por cima dos tesouros acha um tesouro, porque o tesouro escondido é só para aqueles que decidem ser caçadores de tesouros. A palavra do Senhor fala em Colossenses 2, Paulo deixa registrado no versículo 3, em que há um tesouro da sabedoria e do conhecimento, e eles estão ocultos no nosso Senhor, em Cristo. Um tesouro de sabedoria e conhecimento que Deus dá não a qualquer um, e nem a qualquer filho. Não são todos os filhos que têm tesouros, mas só aqueles que decidem caçar os tesouros, ou aqueles que decidem chegar até esse tesouro. Como nós podemos chegar nesse tesouro de conhecimento e de sabedoria de Jesus Cristo, sendo filho de Deus? Há um processo. Para caçadores de tesouro, quem já brincou de caça-tesouro nos acampamentos, tesouro é bombom, bala, mas é um tesouro. A gente fica animado ali. Se você não seguir as pistas, se você não ler aquelas pistas, achar as pistas primeiro, depois interpretar as pistas, você nunca vai chegar no tesouro. A palavra de Deus, o próprio Deus narra em vários lugares, e eu citei alguns para vocês aqui nessa noite, fala de alguns tesouros escondidos de Deus, dos quais Deus, Ele revela e dá para aqueles que o buscam. Em Jeremias 33, 3, abre lá para você poder registrar, Deus fala a Jeremias: clama a mim, e responder-te-ei, e dar-te-ei coisas grandes e escondidas, ocultas. Na tradução lá, inacessíveis. Existem coisas inacessíveis e que Deus dispõe, não a todos, mas somente aqueles que têm a disposição de clamar, de invocar. Invoca-me e clama. Invocar e clamar é mais do que frequentar a igreja, é mais do que ser membro de uma igreja, ser batizado, é mais do que ser pastor e conhecer comentários bíblicos. Invocar é você ir ao encontro. A palavra invocar é chamar Deus para si, até que Ele toma
todo o seu ser e que não exista mais nenhum pedaço que não seja dele. Clamar é muito mais do que orar, é gritar. É gritar, suplicar. Clamor é aquilo que geralmente uma pessoa faz quando ela recebe um assalto. O assaltante fala, passa tudo, e eu ainda vou te matar. E ela começa a gritar, fala, pelo amor de Deus, leva tudo, tudo. Aquilo é clamor. Quando tira do profundo da alma, quando as lágrimas brotam, quando você fala de coração. Clamar é muito mais que falar. A palavra de Deus diz que existem coisas grandes e inacessíveis para aqueles que aprendem a invocar o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que não basta só invocar. A palavra do Senhor diz que tem uma medida, tem algo que mede qual é o momento que recebe. No texto de Mateus 13, 44, diz que quando esse homem acha, ou seja, ele procura, e ele procurando, ele o acha. Existem algumas coisas na Bíblia que Deus promete só para aquele que pede. Você vai abrir lá em Lucas 11 e você vai conferir comigo. Não deixa eu ficar falando coisa aqui, às vezes você acredita em tudo que o pastor fala aí, confere na Bíblia. Lucas 11, abre lá. Se você olhar no primeiro versículo, você vai ver que ele está ensinando sobre oração. Os discípulos pedem a Jesus para ensinar eles a orar. E nesse contexto de oração, ele fala sobre a oração do Pai Nosso, ele vai contar uma parábola sobre o amigo que chama de madrugada, e aí, por causa da importunação, ele vai falar da intensidade dessa oração, que é respondida, e a medida é importunação, porque ele conta a parábola do amigo inoportuno, que vai à meia-noite buscar um pão na casa do amigo. Se você abriu em Lucas 11, você está vendo aí o que eu estou te falando. Logo depois dessa parábola, ele entra com aquela história e aqueles versículos que geralmente a gente cita de cor, sem saber onde está. Aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Tesouros escondidos não é para quem fica só assentado, ouvindo o pastor falar. Não é para aquele que se torna só membro, ou canta na igreja, ou simplesmente participa de um estudo como esse. É aquele que é insaciável no conhecimento de Deus. Um só sermão não é o suficiente para ele. E durante anos, com exceção agora da pandemia, eu vi vários crentes das igrejas só procurar Deus no domingo à noite. Quiçá domingo à noite. Porque muitos dos quais passavam até 15 dias sem ligar uma televisão para saber coisas de Deus. Bíblia, então, é meses sem abrir. De vez em quando frequentava o culto. E mesmo assim, se o pastor demorasse no sermão, já ficava olhando para o relógio, já levantava para ir no banheiro, já era uma... Depois dessa pandemia, muitos acordaram. Muitos agora estão buscando e tendo sede. E aqueles que têm sede, nosso Senhor Jesus diz, quem tem sede, vem a mim. E ele vai ser saciado. Só é saciado, amado, quem há um despertar, quem há algo mais. E a palavra do Senhor diz que os tesouros ocultos de Deus, primeiro são para aqueles que invocam. Jeremias 33, 3. Invoca-me e clama-me. Então é para essa turma. Mas em segundo lugar, você precisa entender que só isso não basta. Para receber esses tesouros escondidos, principalmente a sabedoria e o conhecimento que vem de Deus, que vem do alto, não vem do homem, não vem de livros. Esse conhecimento que Paulo usou para escrever as cartas, para pregar aos irmãos, que ele deixa registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios aí, no capítulo 2, você vai conferir comigo aí, do versículo 1 ao versículo 5, e ele fala que quando ele teve no meio dessa igreja, ele não teve em sabedoria humana, ele não quis pregar com logismo, com a lógica, com conhecimento humano, para que a fé daqueles irmãos não se baseasse em conhecimento humano, mas tão somente na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Você vai conferir aí, então é uma sabedoria que vem do alto, que vem do poder de Deus, não é sabedoria adquirida de livros, é a sabedoria adquirida do alto, a sabedoria que está registrada em Tiago capítulo 1, versículo 5, que está dizendo, aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que nada lhe impropera, e lhe dá liberalmente, ou seja, o quanto você pedir, ele não põe barreira, e ele diz, peça porém com fé.
Então, os tesouros escondidos de Deus, que está registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 3 aí, você pode ver que ele tem um processo de sede, daquele que invoca. É muito mais do que só orar, é invocar. É aquele que clama, é aquele que se coloca diante de Deus e diz: eu não tenho nada a não ser o Senhor, que reconhece esse senhorio. Mas também é aquele que pede com fé. Aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E aquele que vai atrás e bate na porta, a porta vai abrir. São intensidades diferentes. São pessoas que vão receber diferentes intensidades. O que pede vai receber, aquele que bate, aquele que busca, ele vai encontrar, mas aquele que além de buscar, ele bate naquela porta. O Senhor Jesus diz, e ele está ensinando sobre oração, a porta vai abrir. Então agora ele está falando desses tesouros ocultos, da sabedoria aqui. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Paulo tinha essa sabedoria, que foi revelado a ele. Um conhecimento pleno, que foi dado a Paulo, do qual ele registra que eu tenho e eu gostaria que os irmãos tivessem. Colossenses 2. Vocês que não me conheceram face a face, eu oro por vocês, para que vocês, o laço de vocês tenha um vínculo ao ponto de receber essa sabedoria escondida, esse conhecimento escondido que eu tenho. Onde Paulo vai citar isso de novo? Ele cita na carta dele aos Efésios. Se você abrir aí comigo agora, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, você vai ver que ele faz uma oração para aquela igreja. E ele fala de algo que vai além do conhecimento humano, tanto que ele pede, vamos lá, para você conferir junto comigo, Efésios aí primeiro, olha aí, a partir do versículo 15, algo que Deus dá, mas que não vem pelo conhecimento natural do homem, mas que não vem pelo o estudar excessivo, debruçado, em cima do papel, das escrituras do hebraico e do grego, a não ser que o Espírito de Deus sopre sobre esse estudo e sobre a sua vida. E Paulo sabia disso, tanto que ele narra aqui em Efésios 1, olha, versículo 15, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e espírito de revelação. Não é um conhecimento de gnoses. Aqui está citando que é um espírito. É algo que é sobrenatural. Mínimo, esse pneuma aqui, no mínimo está significando que é algo que o homem natural não pode ter. Uma sabedoria que vem do alto. Onde gera a sabedoria, o conhecimento pleno que vem de Deus. Sobre a sua igreja, não sobre todos, mas sobre aqueles que são caçadores de tesouros. Aqueles que se debruçam, que se gastam mais, que buscam mais, que clamam, que invocam. E Paulo está dizendo que esse Espírito venha sobre aqueles que buscam. E ele diz ali que, pleno conhecimento dele. Versículo aí 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E ele vai falar desse poder que foi dado a Cristo, e ele se fazendo cabeça, ele deu esse poder à igreja, um poder sobrenatural, do qual ele cita em Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos e quanto nós pensamos, conforme o seu poder, poder infinito, que opera em nós. Um poder que opera em nós, e que ele chama de infinito, e que a igreja não está sabendo usar, porque deixaram de ser caçadores dos tesouros de Deus, os tesouros escondidos de Deus. Esses tesouros é para quem pede, é para quem busca, é para quem bate na porta. Tesouros do conhecimento e da sabedoria que vem do alto. E nós precisamos aprender a clamar, aprender a aumentar essa intensidade de invocar. Invoca, clama,
e eu vou te mostrar. Não só grandes, mas também os inacessíveis, que é a tradução de Jeremias 33:3. Se você olhar lá no grego, é a melhor, no hebraico lá, é a melhor tradução. Agora, tem um terceiro ponto que você precisa entender. Primeiro, a intensidade. Segundo, a oração, a busca pela oração. Mas terceiro, o amadurecimento. Os filhos que recebem herança são só os filhos maduros. Os filhos que ainda são infantis, crianças, eles não podem receber uma herança. E nós bem sabemos disso, porque se hoje nós resolvêssemos pegar o que nós temos de herança e colocar nas mãos daqueles que ainda não amadureceram, facilmente esse dinheiro iria embora. Facilmente. Com coisas obsoletas, coisas que passam, coisas que não têm valor para aqueles que são maduros o suficiente. Você coloca um dinheiro na mão da criança, a primeira coisa que ela vai fazer, se é criança, vai querer uma caixa de bombom, um saco de pirulito, uma caixa de chiclete. São valores diferentes. A palavra de Deus fala que as coisas escondidas de Deus, elas são só para aqueles que amadurecem. Eu vou ler aqui o primeiro texto para vocês. Olha aí, vamos lá em Efésios 4:13. Olha aí, para você ver. Abre aí sua Bíblia, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do 12, mas vocês mantêm no 13 aí. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe uma estatura de amadurecimento, e Paulo diz que essa estatura é a estatura de Cristo. A mesma que ele diz, se a gente for maduro, a gente dá conta de perdoar. Quando ele prega o sermão da montanha, fala para a gente amar os inimigos, orar por eles. Ali está falando, quando você deixar de ser criança, quando você for filho, como Cristo, maduro, você vai ter condição e capacidade de fazer o que eu tenho pregado. Em Hebreus capítulo 5, fala também sobre essa maturidade. Olha lá, vamos abrir a carta de Paulo aos Hebreus. Vai comigo. Capítulo 5, a partir do versículo 11. O que diz aí? Presta atenção. Como ele começa a dizer. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uau! Pessoas que têm muito tempo dentro da igreja, mas que não praticam as escrituras, e por isso não amadurecem. Se você olhar, isso é exatamente o que Paulo fala no final da primeira carta dele aos Coríntios. Na igreja de Corinto, ele chama aquela igreja de criança,
que têm tomado leite, porque sois crianças. Capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, ele está chamando essa igreja de criança e de uma igreja carnal, de crente carnal. E ele começa a passar uma característica de uma igreja que não é amadurecida. E nessa noite, irmão, eu quero te chamar a atenção para isso. Porque existe um tesouro de Deus, do qual a palavra de Deus aqui nós mostramos para você vários versículos, que esse tesouro ele existe e ele está escondido em Cristo, a plenitude de Deus, e que ele é dado aos filhos maduros, aos filhos que gastam tempo invocando o nome do Senhor, aos filhos que têm um tempo de jejum e de oração, que buscam o espírito de sabedoria, o espírito da verdade. E Paulo diz: quem é esse povo? Se você ler a igreja de Corinto, você vai perceber que aquela igreja não era uma igreja, embora tinha os dons, mas não tinha o conhecimento. Tinha os dons, mas não tinha a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus, os tesouros escondidos de Deus, são revelados e são dados somente a crentes maduros. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 13 aí, 14, você vai ver isso aí, ler, reler e reler. E a pergunta é, irmão, até quando nós vamos ficar na estatura de crianças? Até quando nós vamos ficar sem desenvolver espiritualmente? Uma igreja como a igreja de Corinto, ela é intitulada uma igreja infantil. E lá você vai ver Paulo falando, pessoas que se mordem, pessoas que começam a fazer facções, falar, não, eu gosto do pastor fulano, não, pastor ciclano, eu sou, você já caiu a ficha aí, irmão? Aqueles que vivem na prática de pecado, pecados que nem o mundo lá fora dá conta de inventar, está registrado no capítulo 5 de 1 Coríntios. Tem gente aqui dentro que está fazendo coisa que lá fora eles não fazem. Paulo falando com a igreja. E Paulo tendo que reensinar sobre o uso dos dons, que embora tinha os dons, o povo estava usando, mas não para edificação e crescimento. E no final dessa carta, lá no capítulo 16, dessa carta de Corinto, ele fala o que Paulo espera daquela igreja é que ela cresça, seja varonil, madura, homens e mulheres crescidos. O que Paulo quer daquela igreja, irmãos, quando deixou essa carta, e agora para nós, que a palavra de Deus é ministrada a nós. A carta de Corinto é um chamado à igreja a amadurecer, não para diminuir essa igreja, mas para corrigir essa igreja. A palavra do Senhor, ela não existe para nos diminuir. A palavra do Senhor, ela existe para nos corrigir, para nos redirecionar, para nos limpar, para nos equipar, para nos preparar para a batalha, para ser a nossa armadura. Então entenda que hoje Deus te parou nessa live para te amadurecer, para te trazer na direção, porque tem muita coisa que Ele quer ministrar e derramar sobre o seu povo, e que Ele ainda não deu, porque nós não amadurecemos como a gente deveria ter amadurecido. O amadurecimento está, segundo Hebreus capítulo 5, está escrito aí do versículo 11 ao versículo 14, à medida que eu começo a praticar assiduamente a palavra do nosso Deus. E essa prática é meditar nas escrituras de dia e de noite, aumentar o tempo de oração sem cessar, andar em todo o tempo com o coração grato, andar com louvor nos lábios, até que transborde. Salmo 45 que nós lemos hoje. O que transborda do coração, que seja aquilo que celebre a nossa vida. Aí então, quando nós formos maduros, os tesouros escondidos de Deus vêm sobre nós. Uma sabedoria que vem do alto, do qual Tiago, ele não só fala que ela existe, mas ele faz a diferença e fala qual é a sabedoria do homem, humana, e qual é a sabedoria que vem do alto. É um contraste do capítulo 3 de Tiago com o capítulo 4 de Tiago, com o final do capítulo 3 e o princípio do capítulo 4 de Tiago. Você vai ler aí, ler quando terminar essa live,
e você vai ver que a sabedoria desse mundo ela é demoníaca. Mas a sabedoria que vem do alto, ela tem um espírito de mansidão. E tem outras diferenças que você vai descobrir. Nós não vamos falar hoje. Aqui a gente encerra esse período, só para você ter mais curiosidade. Quem sabe a gente volta a falar mais um pouco sobre isso. Tesouros escondidos de Deus não é para todos os filhos. Os tesouros escondidos de Deus é para quem invoca, para quem busca, para quem amadurece, para quem cresce, para quem busca até achar. Que Deus te abençoe, que você possa dormir aí com Lucas 11:13. Jesus falando, no contexto de busca, de bater a porta. Se vós, que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito àqueles que o buscam. Existiam multidões atrás de Jesus. Multidões acompanhavam Jesus. Muitos. Mas em Atos dos Apóstolos, só quem recebeu o tesouro escondido é quem perseverou no lugar de busca. Só 120. 2 cultos depois, aquela igreja passou para 5.120. Mas só os 120 receberam o primeiro tesouro. Fica a dica. Qual o grupo que você vai estar? No grupo menor, que obedece, que volta para Jerusalém, que intensifica o lugar de busca, até que do alto. Nada mais, nada menos. Nada mais e nada menos. Sejais revestidos do poder de Deus. Nós não podemos nos contentar, amados, com menos do que o poder do alto. Não é porque uma live foi bênção, porque o sermão foi bênção, porque o louvor fez chorar, você deve terminar um culto desse satisfeito. Não. O Senhor Jesus falou para a gente esperar em Jerusalém até que do alto nós pudéssemos ser revestidos do poder de Deus. Menos do que o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, na plenitude revelada ao nosso coração. Menos do que isso, amados, é nada. É como a brisa que passa. É como a flor que nasce no dia e no final da tarde já murchou. Talvez seja por isso que às vezes a gente fica procurando tantos cultos, um atrás do outro. Porque algo que a gente tem buscado não é algo que Deus tinha verdadeiramente para nós. É muito mais profundo. São tesouros escondidos. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E o que é bater na porta, essa porta vai abrir. Não se meça com os outros. Os outros é a multidão. Os tesouros são só para os caçadores de tesouros. Aos vencedores, não são todos que correm, mas são todos que chegam primeiro. Lá em Apocalipse fala que aos vencedores eu darei o maná escondido. Existem tesouros escondidos em Deus. E eu quero te chamar nessa noite para que você volte os seus olhos para Ele. Porque no dia que você focar nesses tesouros, você vai vender tudo que você tem aqui. Tudo vai perder o valor. Se você tem um celular X, Y, Z, se também não tem, tudo perdeu o valor. Você pode ter o carro zero do ano, ou pode andar de bicicleta, tudo perdeu o valor. Porque você achou o tesouro escondido de Deus. Ele é o suficiente para nós. Ele nos transborda. Ele nos deixa pleno, cheio. E Deus falou com Abraão, que é o pai da fé: anda comigo, e você vai ser completo, cheio, perfeito.
Você não vai precisar de mais nada. Deus te abençoe. Deus possa ministrar esse desejo no seu coração. Que essa noite seja uma noite difícil de você dormir. Não porque a crise está ruim lá fora, porque não tem dinheiro, não. Porque você vai dormir com essa palavra no coração. Meu Deus, eu quero isso. Eu preciso correr atrás disso. A suficiência no Senhor. A paz que o mundo não pode dar. Está no tesouro escondido do nosso Deus. Busque isso, meu irmão. Você vai ficar firme. Pode vir o que vier, você vai continuar firme. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, desperta o teu povo que está em casa. Desperta o teu povo que ouviu essa mensagem. Possamos correr atrás dos tesouros escondidos do Senhor. O Senhor tem para os filhos que decidem amadurecer no Senhor, que decidem buscar no Senhor, que decidem saciar a sede e a fome no Senhor, que decidem invocar o teu santo nome, até que as coisas grandes e ocultas sejam reveladas por ti. Desperta o teu povo, Pai, a começar de mim, de cada um que ouviu essa mensagem. Que a gente diminui, que o Senhor cresça, até que não haja mais nada além de ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Vamos adorar mais uma vez. Deus abençoe, amados. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia.
estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Gosto enquanto Ele me ama, vejo sangue Ele te ama. nunca houve Amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. um amor incondicional. Incondicional. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem juntinho a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória.